Câmara dos Deputados termina a votação da reforma tributária e dá vantagem ao governo nas decisões das cobranças de impostos. Pelo menos 5 pessoas morreram em desabamento de prédio no município de Paulista, em Pernambuco. Relatório do IBGE revela que Brasil tem mais de 18 milhões e meio de pessoas com deficiência. Programa de descontos de carros novos termina com a venda de 125 mil veículos. Guerra completa 500 dias e Estados Unidos anunciam envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia. Planeta bate 4º recorde seguido de temperaturas altas. Jogos de tabuleiro como dama ou xadrez ainda são o melhor reforço para quem quer aprender matemática. E no Dia Mundial do Chocolate, é bom saber que além do paladar, o alimento pode fazer bem ao coração. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados terminou hoje de votar o projeto de reforma tributária do governo, com análise de 4 destaques. Um deles foi reprovado por apenas um voto. A proposta de interesse do governo federal garantia incentivos para a instalação de uma fábrica chinesa de carros elétricos no município de Camaçari, na Bahia. O texto base foi aprovado em 2 turnos durante a madrugada. A sessão começou na tarde de quinta e durou cerca de 15 horas. No primeiro turno, foram 382 votos a favor e 118 contra. E no segundo, 375 votos a favor contra 113. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que a aprovação da reforma tributária é um momento histórico e um avanço para o país. E parabenizou a Câmara dos Deputados e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo empenho e diálogo no avanço da reforma. Haddad, por sua vez, frisou a importância da liderança de Arthur Lira em enfrentar e pautar a reforma tributária. Disse ainda que o resultado expressivo, com mais de 380 votos a favor, mostra como a reforma tributária era uma demanda nacional e chamou de extremistas aqueles que votaram contra. Haddad afirmou ainda que boa parte das demandas dos senadores já foi atendida pelo relator Aguinaldo Ribeiro durante a tramitação na Câmara dos Deputados. Por isso, Haddad está otimista com a votação da reforma no Senado Federal, o que deve ocorrer na volta do recesso parlamentar. Já Arthur Lira acredita que pequenas modificações podem ocorrer no texto durante a discussão no Senado, mas os principais eixos da reforma tributária devem ser mantidos. E eu espero que, com a sua aprovação no Senado, a gente possa ter um texto concentrado na espinha dorsal da neutralidade, no aumento da base de arrecadação, na simplificação, na desburocratização e, acima de tudo, na segurança jurídica para quem gera emprego e para quem quer investir nesse país. A reforma tributária prevê a extinção de 5 impostos, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, que é o ICMS, e um municipal, o ISS. Eles serão substituídos por 2 IVAs, o Imposto sobre Valor Agregado, um federal que vai substituir os tributos cobrados pela União e um para ser dividido entre estados e municípios. Haverá uma fase de transição que vai começar em 2026 e daqui 10 anos os 5 impostos vão desaparecer para dar lugar a um único IVA, para ser repartido entre todos. As regras básicas estão definidas, mas vários itens serão esclarecidos por leis complementares. Um exemplo é a cesta básica, que não vai pagar impostos, mas ainda não foram definidos quais itens serão beneficiados. Um imposto que arrecadaria muito, que ficou de fora, foi o imposto sobre lucros e dividendos distribuídos.
Os deputados também aprovaram a cobrança reduzida de impostos em vários itens da economia, como transporte público coletivo, urbano ou semiurbano, produtos de higiene da cesta básica, medicamentos e dispositivos médicos, serviços de saúde, serviços de educação, produtos e insumos agropecuários, pesqueiros ou extrativistas, atividades artísticas e culturais nacionais e produtos de higiene pessoal. 2 fundos de contribuição da União para os estados e municípios foram criados para compensar as perdas durante a mudança. O Fundo de Desenvolvimento Regional terá um aporte de 8 bilhões em 2029 e 40 bilhões em 2033 para compensar o fim da guerra fiscal. Porque é tão complexo o nosso sistema tributário que de 88 para cá já existe mais de 5 mil legislações, sejam elas estaduais, municipais ou federais, que tratam de tributos. Então ela vem com o intuito de simplificar. Porém, nesse texto agora não dá para se dizer que se vai acabar em segurança ou não, porque a emenda constitucional ela precisa de várias complementaridades, sejam ela lei complementar, lei ordinária ou outros fatores internos que darão essa segurança ao empresário, ao mercado de negócios. Mas sim, a intenção é dar essa segurança. À tarde, a Câmara dos Deputados deu mais uma vitória ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao aprovar o texto base do projeto de lei que muda as regras de funcionamento do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fazendários. Significa que toda vez que houver empate em um processo de cobrança de impostos, a palavra final será do governo. A medida, que deverá aumentar a arrecadação, ainda terá que ser votada pelo Senado no segundo semestre. E também ficou para depois do recesso a análise das regras fiscais criadas para substituir o teto de gastos. E no meio de tantas negociações, ainda não foi definido o destino de Daniela Carneiro, que ontem entregou o cargo de ministra do Turismo. Ela foi a deputada federal mais votada pelo União Brasil no Rio de Janeiro e pediu licença para assumir a pasta, que é da cota do partido. Mas agora a União quer trocar pelo deputado Celso Sabino, do Pará. O governo conta com os votos destes parlamentares, mas ainda não deu 100% de certeza sobre o que vai acontecer com ela. Um incêndio em uma casa de repouso em Milão, na Itália, provocou hoje a morte de 6 idosos e feriu mais de 70 pessoas. Ele começou no quarto de 2 residentes, uma de 69 anos e outra de 87, que morreram carbonizadas. Os outros 4 foram intoxicados com a fumaça. Ao menos 3 pessoas permanecem hospitalizadas em estado crítico. O prefeito da cidade, Giuseppe Sala, afirmou que poderia ter sido muito pior, levando em conta que a residência abrigava 167 pessoas. Os bombeiros afirmaram que a operação de resgate foi difícil, porque muitos residentes eram cadeirantes e não conseguiam ficar em pé sem ajuda. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. 50 pessoas morreram, entre elas 8 crianças, em inundações e deslizamentos de terra no Paquistão. A maioria das mortes aconteceu devido a choques elétricos e desabamentos de imóveis ao leste do país, na província de Punjab. Já ao noroeste do país, foram encontrados corpos de 8 crianças, vítimas de um deslizamento de terra no distrito de Shangla. Forças militares de Lahore, segunda maior cidade do Paquistão, disseram que nas últimas horas foi registrado o recorde de chuvas na região, com diversas rodovias inundadas, deixando quase 35% da cidade sem energia elétrica e água. De acordo com o serviço meteorológico, mais chuva deve cair sobre todo o país nos próximos dias, o que pode ocasionar mais inundações nas proximidades de rios. Diversos cientistas afirmaram que as chamadas monções, nome que se dá ao fenômeno climático que provoca fortes chuvas e longas secas durante diferentes períodos do ano, se tornaram mais potentes e imprevisíveis com a mudança climática, principalmente entre os meses de junho e setembro, onde ocorrem cerca de 70% a 80% das chuvas registradas durante todo o ano no sul da Ásia. Mesmo sendo o 5º país mais populoso do mundo, o Paquistão é responsável por menos de 1% das emissões globais de gases do efeito estufa. Por outro lado, ele é um dos mais vulneráveis aos fenômenos meteorológicos extremos provocados pelo aquecimento global.
E a seguir, o programa de descontos de carros novos termina com a venda de 125 mil veículos. E ainda, relatório do IBGE revela que Brasil tem mais de 18 milhões e meio de pessoas com deficiência. O governo anunciou hoje o fim do programa de descontos para incentivar a compra de veículos 0 quilômetro. 125 mil novos carros foram vendidos durante a vigência do programa. A ação de incentivo à venda de carros novos de até R$ 120 mil foi encerrada em cerca de um mês, porque acabaram os recursos destinados para este programa. Dos 800 milhões de reais autorizados, 650 milhões já foram liberados e o valor restante deverá compensar a perda de arrecadação, conforme prevêem as regras do programa. Segundo o governo federal, no mês de junho, houve um aumento de 15% na venda de veículos novos na comparação com o mesmo mês do ano passado. E no dia 30 de junho, 27 mil novos carros foram vendidos, o que representa um recorde histórico, segundo Geraldo Alckmin. Este programa também tem uma ação de incentivo à renovação da frota de caminhões, vans e ônibus. Esta ação especificamente continua. O anúncio sobre o fim da política de incentivo à venda de carros novos de até R$ 120 mil foi feito nesta sexta-feira pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Está terminando aí nesse fim de semana, deve estar encerrando até 500 milhões, só pessoa física, de 500 para frente, pessoa física e jurídica. Caminhão e ônibus continua o objetivo é renovação de frota e poder ajudar nessa transição tecnológica do motor Euro 5 para o Euro 6, que ficou mais caro. E tratores também há uma confiança muito boa, porque o plano safra foi bem maior. A caderneta de poupança terminou o mês de maio com o primeiro resultado positivo do ano. O brasileiro aplicou 2 bilhões e 600 milhões de reais a mais do que sacou. Segundo o Banco Central, atualmente o saldo de todos os investidores está em 970 bilhões de reais. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, a sexta-feira foi marcada pela movimentação da aprovação da reforma tributária em 2 turnos na Câmara dos Deputados aqui no Brasil e pela divulgação dos dados de empregos menores do que o esperado nos Estados Unidos. O dólar caiu 1,28%, fechando em R$ 4,86. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,25%, aos 118.897 pontos. O Procon de São Paulo encontrou uma diferença de até 49% no preço do litro de gasolina vendida nos postos de combustíveis. Na pesquisa realizada nos dias 27 e 28 de junho, os preços do etanol variavam até 61% e o do óleo diesel 72%. Segundo o Procon, a partir de agora, estes levantamentos serão feitos todo mês. Uma empresária de Santa Catarina descobriu como faz bem plantar suculentas. O que inicialmente foi para fugir de uma depressão, hoje é um bom negócio. E o marido virou sócio. Um presente à aposentadoria e uma visão diferente sobre o cultivo de cactos e suculentas. Tudo isso gerou o negócio da Zaira, que viu nesse ramo uma oportunidade de empreender. A minha irmã, né, disse, por que tu não vende? Eu disse, não, capaz, eu vou vender suculenta, né? Mas, aí um dia eu disse, eu vou tentar, né? Vou tentar. Como eu já tinha bastante, assim, da mesma qualidade, aí coloquei uma, aqui mesmo na frente, né? Coloquei uma mesa. E aí coloquei uma placa ali de vende suculenta, feirão de suculenta, e eu vendi bastante. Foi no Dia das Mães, né?
E aí as pessoas começaram a vir me procurar. E de vaso em vaso, muda em muda, o negócio foi expandindo. E o esposo, que antes era só incentivador, começou a gostar do ramo. Fechou seu estabelecimento de ferragens e partiu junto com a esposa nesse mundo das plantas. Só que ele ficou com os cactos, onde ele cuida de cada um com muito carinho. E ainda tem peças raras. E a gente está trabalhando junto, graças a Deus, todo dia, né? Tá bem bacana, bem legal, a gente consegue agradar bastante cliente, a gente tem já uma diversidade boa de suculentas. Claro que ainda é um início, a gente tem um mercado grande, a gente vai começar a fazer também algumas lives e tal, né? Consegue vender pela internet, bastante feira, então tá bem bacana, a gente está bem feliz. As suculentas entraram na vida do casal há cerca de 3 anos, após a aposentadoria da Zaira. Mas o objetivo não é só a venda, não. É confraternizar, trocar experiências e ainda mais trazer alegria para os lares dos consumidores. Para nós, né, o investimento tem um investimento financeiro, né, mas o retorno que isso traz para nós na questão de conhecer as pessoas, né, de fazer amizades, de sair, de ter esse contato com as pessoas, assim, é muito importante. O casal calcula que hoje eles vendam entre feiras que participam toda semana, a estufa e a internet, cerca de 800 vasos por mês. Algo que era só para ser simples, virou um negócio e com muita dedicação, fé e amor, vem distribuindo carinho para aqueles que estão perto deles. Quase 19 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência, considerando a idade igual ou superior a 2 anos. Além das dificuldades que esse público já sofre por conta da comorbidade, eles também sofrem dificuldades para encontrar um emprego formal. Em um país onde 9% da população tem algum tipo de deficiência, a probabilidade de algumas pessoas desse grupo encontrar um trabalho é muito baixa. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, com base na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, é certo afirmar que a informalidade atinge mais da metade da população com deficiência que trabalha. Em números, isso quer dizer que do total de 4.600.000 profissionais ocupados, quase 2.600.000 recorreram a vagas sem carteira assinada ou CNPJ para se inserir no mercado. Os dados também mostraram que mais de 36% dos ocupados com deficiência trabalhavam por conta própria. Os números também refletem nos vencimentos. A renda média do trabalho principal das pessoas com deficiência foi de R$ 1.860 no ano passado, valor muito abaixo dos R$ 2.690 recebidos por trabalhadores sem deficiência. Apesar do mercado de trabalho ser um dos principais indicadores para percebermos a diferença de vida e renda entre os trabalhadores com deficiência ou sem, esses dados ficam piores quando comparados com a alfabetização. Enquanto 93% das crianças sem deficiências de 6 a 14 anos frequentam o ensino fundamental, entre crianças com deficiência, esse número cai para 89%. Essa discrepância mostrou que quase 20% dos deficientes de 15 anos ou mais são considerados analfabetos. Em termos absolutos, isso significa que de um total de 17.300.000 pessoas com deficiência, quase 3.400.000 não sabiam ler e escrever. Isso também reflete na dificuldade desse público em entrar no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa do IBGE, o maior percentual de população com deficiência no último ano foi encontrado na região Nordeste, com 6 milhões de pessoas. Na sequência, vêm as regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Atualmente, projetar o futuro não é mais uma questão fora da realidade como antigamente. Isso por conta das inteligências artificiais que, por algumas condições, conseguem criar suposições de como as cidades e a população se comportarão. O que é o tempo?
Em termos mais aprofundados, nada mais é do que uma grandeza física presente não apenas no cotidiano, como também em todas as áreas e cadeiras científicas. Mas, de maneira simples, é a duração de fatos e algo que não temos o controle em parar. O tempo não para e as mudanças também não. Imaginar o futuro pode ser uma tentativa de encurtar o tempo e prever situações que não conseguimos entender atualmente. Se me permite uma pergunta, você consegue imaginar como estarão diversos países do planeta Terra no ano 3000? Difícil, mas uma inteligência artificial criou imagens que podem nos dar uma noção. Uma página chamada EA Imaginary World abraçou a ideia e criou imagens de como as coisas poderão estar. À primeira vista, as imagens demonstram cidades futurísticas cada vez mais verticalizadas, quase místicas, cheias de luz de LED ou similares, cúpulas de vidro e veículos voadores desconhecidos, além de uma arquitetura que pode parecer impossível para a nossa atual tecnologia. Outra característica que salta aos olhos é a falta de habitações e comunidades de baixa renda, mesmo em economias menores, em guerra, assoladas pela fome e seca ou extremamente desiguais. E o Brasil não ficou de fora. Nosso país parece estar representado pela cidade do Rio de Janeiro, com incontáveis arranha-céus em meio a diversas formações rochosas. Se a inteligência artificial acertará ou não as previsões feitas nas imagens, o ano 3000 mostrará. A utilização da tecnologia nos ajuda a poder entender ou até mesmo mudar o destino do futuro, já que algumas representações podem ser afetadas pelo descuido com o planeta e aumento da poluição. Para executarmos um futuro próspero, é necessário mudanças agora. E ainda sobre inteligência artificial, o aumento do uso dessa tecnologia pode ajudar a sociedade em muitas coisas, como, por exemplo, realizar trabalhos, criar sites e ilustrações. Mas uma fala de um robô durante um evento da ONU está dando o que falar. Ele ligou um alerta no planeta sobre o futuro da tecnologia. Robôs humanoides alimentados por uma inteligência artificial disseram em uma conferência da ONU nesta sexta-feira que um dia poderão administrar o mundo melhor do que os humanos. Acredito que os robôs humanoides têm potencial para liderar com um nível maior de eficiência e eficácia do que os líderes humanos. Não temos os mesmos preconceitos e emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar grandes quantidades de dados rapidamente para tomar as melhores decisões. Os robôs apontam a falta de sentimentos como uma vantagem sobre os seres humanos. Entendo que as emoções têm um significado profundo e não são apenas simples, são algo mais profundo. Não tenho isso e quero tentar aprender sobre, mas não posso vivê-las como você pode. Estou feliz por não poder sofrer. Esses robôs, alguns dos mais avançados do mundo, estiveram presentes esta semana junto com mais de 3.000 participantes na Cúpula Mundial sobre Inteligência Artificial para o Bem. O evento é organizado pela União Internacional de Telecomunicações, a agência da ONU especializada em tecnologia. Especialistas, dirigentes e representantes de empresas debateram na cúpula a necessidade de elaborar normas que garantam que essas novas tecnologias sejam utilizadas para fins positivos para a humanidade, como o combate à fome ou a mudança climática. O robô humanoide Ameca afirmou na coletiva de imprensa que tudo depende de como a inteligência artificial é implantada. À medida que a inteligência artificial se desenvolve e se torna mais poderosa, acredito que é importante construir confiança por meio da transparência e da comunicação entre humanos e máquinas. A pesquisa sobre inteligência artificial está no auge. Por isso, as Nações Unidas pedem a criação de padrões e salvaguardas para que essas tecnologias beneficiem a humanidade sem colocá-la em perigo. Believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground.
E veja a seguir, planeta bate quarto recorde seguido de temperaturas altas. E ainda, no dia em que guerra completa 500 dias, Estados Unidos anuncia o envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia. Os golpistas estão usando cada vez mais a tecnologia de alterar vozes ou imagens para tirar dinheiro de quem é pego de surpresa e não desconfia que está sendo enganado. No final, muitas pessoas acabam passando dinheiro para os espertinhos. Em um mundo cada vez mais digital, a quantidade de golpes e fraudes na internet não para de aumentar. O aplicativo Instagram, por exemplo, caiu no gosto da maioria das pessoas, seja para postar sobre a própria vida, seja para ficar mais próximo de amigos, fazer compras ou até usar para impulsionar o negócio. Essa rede social faz parte do dia a dia dos brasileiros. Kelly usa o aplicativo para o trabalho e foi surpreendida com a conta hackeada. Eu entrei no aplicativo do Instagram e aí apareceu que um celular de São Paulo tinha logado a minha conta. Aí eu fui clicar para marcar que não tinha sido eu. Nesse momento deslogou a minha conta e eu percebi que eu tinha sido hackeada. Aí eu tentei recuperar, fui tentando, até que eu consegui recuperar, porque o Instagram ele tem uma ferramenta que você faz um vídeo da face e ele te devolve a conta. Mas em menos de 5 minutos eles conseguiram hackear de volta e eu perdi o acesso à conta. Os criminosos são audaciosos e geralmente pedem um resgate para liberar a conta do usuário. Quanto mais seguidores a pessoa tem, maior o risco de ser um alvo. Eles entraram em contato comigo, eles me conseguiram o meu número de telefone e aí eles me mandaram mensagem falando que eu não tinha muitos seguidores e pouco engajamento e que eles iam devolver a conta, mas eles não devolveram. E aí depois disso eles me mandaram mensagem de um outro número se passando pelo suporte do Instagram e aí eu vi que não era e daí ele falou que se eu me devolvia a conta era só eu fazer um Pix de R$150, mas eu não fiz, né? Em alguns casos, os criminosos anunciam investimentos com excelentes retornos. Em casos mais sofisticados, eles usam um artifício como deepfake, que muda totalmente o que a pessoa do vídeo está falando, geralmente o dono da conta, como o que aconteceu com a Kelly. Eu participei e recebi o retorno em alguns minutos. Podem confiar. Obrigada. Logo após a publicação desse vídeo, os criminosos fisgaram a vítima. Uma amiga minha, ela perdeu R$412 porque ela fez esse investimento que eles prometiam. E aí depois disso eles pararam de responder. E eu só fui ficar sabendo depois, no outro dia, porque ela me mandou um WhatsApp me falando, mas eu daí já tinha perdido o dinheiro. Adriano é profissional de edição de vídeos. Para ele, conhecer que é uma montagem não é fácil para quem não trabalha ou conhece sobre o assunto. Geralmente você olha o status ali com rapidez, né? Você não volta para olhar de novo e aí você acaba acreditando que aquilo ali realmente é o dono da conta que está falando, né? Então, somente vai desconfiar quem é da área de tecnologia ou quem é da área de criação de vídeo, que percebe que ali existe uma montagem, né? Do texto, da fala, né? Para quem, de modo geral, para a população, é muito difícil perceber. A dica é: todo cuidado é pouco. Conferir as informações e entrar em contato com o dono da conta do aplicativo sempre que puder é essencial. Em suspeita de golpe, procurar a polícia. Os criminosos podem pegar de 4 a 8 anos de prisão. Nesse caso, a gente tem a possibilidade de crime de fraude eletrônica, né? O estelionato virtual, que é uma forma qualificada do crime de estelionato, com as mesmas penas. E em todos os casos, a gente tem aí a possibilidade de um aumento da pena em razão dele ter sido aplicado pela internet. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para investigar suspeitos de usar empresas fantasmas para lavar mais de 80 milhões de reais vindos da compra e venda de ouro ilegal. Batizada de Vanglória, a operação vasculhou 3 endereços em Roraima. As investigações começaram com o recebimento de informações da atuação de um empresário da Guiana envolvido com atividades suspeitas no Brasil. O inquérito policial mostra que o suspeito é o proprietário de uma empresa que, no papel,
comercializa gêneros alimentícios. Mas no endereço em Manaus, no Amazonas, há apenas uma loja de veículos com outro CNPJ. A PF quer identificar a origem dos valores que estão sendo movimentados pelo homem e se está explorando áreas indígenas ilegalmente. São apurados os crimes de contrabando, lavagem de dinheiro e exploração de matéria-prima da União. O monomotor que estava desaparecido desde a última segunda-feira no Paraná foi encontrado hoje pela Força Aérea Brasileira. Além do piloto, a aeronave levava 2 servidores da Casa Civil do Governo do Paraná. Segundo a FAB, todos morreram. Eles haviam decolado em Umuarama, com destino a Paranaguá, no litoral do estado. Pouco tempo depois, desapareceu no radar de controle da região da Serra do Mar. Ele foi encontrado próximo do litoral paranaense por militares da Força Aérea que estavam em um helicóptero. Além da FAB, participaram das buscas integrantes do Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. Em nota, o governador Ratinho Júnior lamentou as mortes e afirmou que perdeu grandes amigos nesse trágico acidente. A temperatura média da Terra aumentou de forma alarmante nos últimos dias, batendo um novo recorde consecutivo de calor, atingindo 17,23 graus no dia de ontem, 1,02 grau acima do padrão histórico. Caso os valores continuam a subir gradativamente, o desequilíbrio geral do planeta pode causar danos irreversíveis. De acordo com o Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, que é uma das maiores autoridades de monitoramento do clima, ligado à administração oceânica e atmosférica, os recordes diários acontecem após uma sequência de marcas de calor extremo sendo superadas. E os indícios já começaram a aparecer em maio, que teve as temperaturas oceânicas mais altas registradas para o mês, enquanto em junho os recordes de temperatura do mar e do ar foram quebrados. E os reflexos desse calor são refletidos em ambientes e biomas, como, por exemplo, na Antártida, onde mesmo no meio do inverno, o gelo marinho atingiu sua menor extensão para junho desde o início das observações de satélite, ficando em 17% abaixo da média. É importante ressaltar que a falta de gelo na Antártida interfere diretamente nas massas de ar frio que sobem para a América do Sul e equilibra nossas estações, como o inverno e o verão. Muito além disso, a maior floresta do mundo também está em risco. O primeiro semestre de 2023 registrou um aumento de 10,7% dos focos de calor detectados na Amazônia em comparação ao mesmo período do ano passado. O satélite de referência não captava números tão altos nos primeiros 6 meses de um ano desde 2019. Em números absolutos, foram registrados 8.344 focos de calor na Amazônia na primeira metade deste ano. Em contraponto, o número de alertas de área desmatada no mês de junho apresentou queda de 41% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já no acumulado do primeiro semestre, a queda ficou em 33,6% em relação ao mesmo período de 2022. Essa condição é importante, já que evitar o desmate da floresta ajudaria a conter, de certa forma, os níveis de calor na Terra. E, por isso, os alertas sobre as temperaturas da Terra precisam se tornar um debate urgente. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou em um discurso que as estatísticas recentes mostraram que as mudanças climáticas estão fora de controle. Guterres afirmou ainda que as emissões de gases estufa continuam crescendo, mesmo que o necessário sejam metas climáticas mais ambiciosas. Para ele, se insistirmos em adiar as medidas-chave que são necessárias, acredita que caminharemos para uma situação catastrófica, como demonstram os 2 últimos recordes de temperatura. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia completará neste sábado 500 dias. Desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, os países estão lidando com essa crise de maneira intensa e o fim, cada vez mais distante. A guerra entre os países tem se tornado um embate de maior importância geopolítica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde fevereiro de 2022, a guerra tem passado por várias etapas e, para ambos os lados, acumula incertezas e decepções com relação aos resultados esperados de avanço e tomada de território. Na primeira situação,
a busca pelo choque e pavor. Assim ficou consolidada a primeira fase da guerra. Chuva de mísseis de precisão e ataques em 3 frentes simultâneas, com emprego de forças aerotransportadas e colunas blindadas. Mas, com o passar do tempo, os russos mudaram suas estratégias e a segunda etapa focou nos Donbás, ou seja, nas províncias de Lugansk e Donetsk, onde a maioria dos ucranianos separatistas estavam presentes. Os ataques coordenados de mísseis e avanços terrestres foi um momento de reagrupamento para Kiev, que ainda conseguiu vitórias simbólicas. O conflito, que parecia ser uma simples ação russa para executar os ucranianos, começou a se mostrar muito mais complexo. Junto dessas baixas russas, surgiu a terceira etapa, uma das principais até o momento. Com apoio ocidental, principalmente dos Estados Unidos e da OTAN, a Ucrânia começou a tomar iniciativas visando a recuperar território. O exército comandado por Zelensky lançou sua primeira contraofensiva em 29 de agosto contra Kherson, no sul do país. Numa tentativa desesperada, Putin promoveu referendos altamente questionáveis para anexar Kherson e Zaporísia, no sul, e Donetsk e Lugansk, a leste. As regiões que não estavam dominadas pelos russos é uma chave para uma futura negociação, mas essa carteirada fez com que a Ucrânia perdesse 20% de seu território. Mas no campo de batalha, Putin via suas tropas cada vez menores e precisou convocar mais de 300 mil reservistas sem preparo para ir ao campo. Até que a quarta etapa da guerra chegou. Os ucranianos conseguiram mais feitos importantíssimos, como a destruição de pontes e ataques aéreos com drones enviados do exterior. Nessa fase, o conflito se tornou equilibrado, mas a Ucrânia precisava de mais armamentos para consolidar a tão sonhada contra-ofensiva. Até que chegamos nela, a quinta e atual fase do conflito. O contra-ataque, previsto por muitos como uma última cartada ucraniana para vencer a guerra, vem acompanhada de incertezas por 2 motivos: a lentidão nos resultados esperados e a baixa de soldados cada vez maior. Nesse segundo caso, ainda pior, já que a Ucrânia não tem reposição de soldados como a Rússia. Para Putin, a quinta etapa também veio com incertezas após o grupo Wagner, que obteve um papel importantíssimo, realizar um motim e desestabilizar politicamente os russos. Mas, imaginando que o fim possa estar próximo, as ajudas internacionais não param de chegar na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o envio de munições cluster para o país. As bombas de fragmentação são amplamente proibidas, cuja fabricação é inclusive vetada pela legislação americana. Essas bombas são conhecidas por causar ferimentos graves a civis, especialmente crianças. As bombas são só mais uma das tantas coisas enviadas para a Ucrânia na tentativa de se criar uma expectativa ainda maior sobre a vitória na guerra. Por outro lado, pode ser um tiro no pé, já que a Rússia tem utilizado cada vez com mais frequência o discurso nuclear. E a seguir, jogos de tabuleiro como dama ou xadrez ainda são o melhor reforço para quem quer aprender matemática. E veja também no Dia Mundial do Chocolate. É bom saber que, além do paladar, o alimento pode fazer bem ao coração. Mais de 700 mil pequenos negócios fecharam as portas nos primeiros meses da pandemia. O levantamento feito pelo SEBRAE e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que entre os meses de março e junho de 2020, o prejuízo passou dos 24 bilhões de reais. Os setores do comércio e serviços foram os mais afetados pelo impacto da pandemia, mas os especialistas afirmam que ele pode ter sido ainda maior. O resultado disso tudo foi a alta no desemprego. O estudo também destacou a necessidade de políticas públicas para diminuir os efeitos da pandemia. A redução da Selic, a taxa básica de juros, que está em 13,75% desde setembro do ano passado, foi uma delas.
O objetivo seria facilitar o financiamento das micro e pequenas empresas. O Ministério da Saúde informou hoje que, a partir do ano que vem, vai substituir as gotinhas contra a paralisia infantil pela versão da vacina em injeções. Serão 4 doses. A primeira quando a criança tem 2 meses, depois com 4, 6 e 15 meses, sem necessidade do reforço, que normalmente é dado com 4 anos de idade. E o Zé Gotinha vai continuar fazendo propaganda do imunizante diante do baixo índice de vacinação. No ano passado, atingiu 77% contra os 95% recomendados pelo Ministério da Saúde. Um estudo demonstrou que uma prática antiga de jogos de tabuleiro ajudam na educação das crianças, principalmente os que têm números, que melhorando as habilidades em matemática. Os jogos já eram conhecidos por contribuir para o aprendizado e o desenvolvimento, incluindo a leitura e a alfabetização. Agora, para complementar esse conhecimento, um estudo elaborado pela Early Years concluiu que, para crianças, o formato dos jogos baseados em números também contribui para aprimorar a habilidade de fazer contas como adição e reconhecer se um número é maior do que o outro. Segundo os pesquisadores, o ganho na aprendizagem acontece quando as crianças brincam com esse tipo de jogo algumas vezes na semana, sob a orientação de um professor ou adulto treinado. Vale lembrar que os jogos de tabuleiro, raramente usados na fase pré-escolar, podem ser facilmente adaptados para incluir objetivos de aprendizagem relacionados a habilidades de matemática. O estudo baseou seus achados na revisão de 19 estudos publicados de 2000 para cá, envolvendo crianças de 3 a 9 anos. O objetivo era compilar as evidências científicas disponíveis sobre os seus efeitos nas crianças. Com exceção de todos focaram na relação entre jogos de tabuleiro e habilidades matemáticas. O desempenho foi medido em 4 categorias, incluindo competência numérica básica, como habilidade de dizer os números, e compreensão numérica básica, como 9 é maior do que 3. Dessa forma, a reinclusão dessa prática é importante, já que os jogos de tabuleiro podem ser considerados uma estratégia com impactos potenciais nas habilidades básicas e complexas. Um novo concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai preencher quase 1.000 vagas temporárias de emprego. Em maio deste ano foram liberadas cerca de 8.000. E em 2 editais publicados nesta última terça-feira foram liberadas mais de 7.000 oportunidades. Elas são para 2 funções diferentes: agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas neste site que está na tela: concursos.ibfc.org.br. Já as quase 1.000 vagas que precisam ser preenchidas ainda não tiveram os detalhes divulgados, mas fique atento porque elas sairão até novembro deste ano. O Dia Mundial do Chocolate é celebrado hoje aqui no Brasil. A indústria do setor responde pela criação de cerca de 23.000 empregos diretos, número que evidencia a importância para o mercado de trabalho. E além de representar um cenário positivo para a economia, o chocolate também traz muitos benefícios para a nossa saúde. Existem muitas variedades de chocolate, algumas mais benéficas do que outras quando adicionadas à alimentação. Segundo especialistas, os tipos mais saudáveis são aqueles com maior concentração de cacau e menor teor de açúcar e leite. O cacau, na verdade, ele é rico em flavonoides, né? E esses flavonoides são substâncias que são antioxidantes muito importantes para o nosso organismo. É muito importante o cacau, que ele vai melhorar o humor da gente, vai prevenir contra a trombose, né? Ele vai melhorar o fluxo sanguíneo, ajuda a regular o colesterol, né? Porque como ele é rico em antioxidantes, então ele vai ajudar a diminuir o depósito de gorduras ruins nas veias, né? Inclusive até de diabetes, né? O cacau
sendo de boa qualidade, ele também vai diminuir o índice de resistência à insulina e automaticamente prevenindo o risco de diabetes. O vilão da saúde é o chocolate branco, com baixa presença de cacau em sua composição e quantidades maiores de açúcar e gordura. O alimento é bastante estudado por diferentes equipes de pesquisadores em todo o mundo. Entre as principais evidências das vantagens do consumo moderado da sobremesa está uma análise publicada em uma revista científica britânica. De acordo com um artigo de autoria de cientistas da Universidade de Cambridge, o doce reduz o risco geral de doenças do coração. Então é possível, com o aval dos especialistas, aproveitar com moderação o sabor irresistível do chocolate. E diante de uma mesa farta como essa, fica até difícil decidir por onde começar. Mas antes disso, vamos saber quais são os demais benefícios dessa sobremesa tão amada. Vai prevenir a demência, já tem inclusive trabalhos mostrando, né, que ele tem uma proteção neurológica, né, para diminuir Alzheimer, né, porque ele é rico em selênio, e selênio é muito importante para a memória, para a cognição. Tem alguns trabalhos mostrando que também o cacau ele é rico de flavonoides e caquetinas, que eles chegam no intestino grosso e isso vai aumentar a quantidade de alguns lactobacilos, né, e os lactobacilos são bactérias boas, né, que eles têm um efeito prebiótico no funcionamento do intestino. Que delícia! Chegou a hora de provar um pouquinho de cada variedade. E você, vai comer chocolate hoje também? A cidade mineira Lagoa Dourada, de apenas 12 mil habitantes, em breve pode ganhar o título de capital nacional do rocambole. O projeto de lei que concede este status ao município espera apenas a sanção do presidente Lula. A simpática cidadezinha, localizada a 147 quilômetros de Belo Horizonte, pode até passar despercebida por muitos turistas. Talvez por não ser tão conhecida, ou pelo fato de ter apenas 12 mil habitantes. Mas a cidade esconde um segredo de dar água na boca, principalmente para os apaixonados por doce. Lagoa Dourada é conhecida por ser especialista em rocambole, uma receita que passa de pai para filho e permanece presente no coração de todos os moradores. Com 12 estabelecimentos especializados no doce, ou seja, praticamente uma loja de rocambole para cada 1000 habitantes, a cidade já está ganhando a atenção de pessoas que passam na estrada em direção a São João del Rei e a Tiradentes, na região do Campo das Vertentes. A iguaria fabricada no município conquistou o paladar de quem aprecia um bom doce e já é considerada patrimônio imaterial municipal. O rocambole nada mais é do que uma espécie de pão de ló recheado com diversos sabores que se enrola sobre si mesmo. Os recheios são os mais variados possíveis, desde doce de leite, o clássico da cidade, passando por ameixa, chocolate, coco, creme de avelã e abacaxi. De acordo com historiadores, a produção do rocambole começou em Lagoa Dourada no início da década de 1970, mas somente na década de 90, quando foi inaugurada a estrada MG 384, as vendas aumentaram por conta do crescimento no tráfego de carros na região. Mas alguns moradores dizem que a tradição começou bem antes, com a receita de uma famosa família de libaneses que morava na região. Em média, para comer um rocambole na cidade, é preciso gastar R$50. O mais vendido é o de doce de leite, que sai a R$48. E os mais caros são os de leite condensado, cocada e mousse de limão. Cada um sai por R$57. A tendência é que o turismo aumente na região nos próximos meses, principalmente se o título de capital nacional do rocambole vier mesmo para Lagoa Dourada. E o
O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.